E hoje nós vamos conversar com o médico traumatologista e ortopedista Márcio Rubim, que vai falar sobre medicina regenerativa. Não saia daí! Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, muito obrigada, Dr. Márcio, por estar aqui. E vamos falar então, vai acontecer um simpósio agora, essa semana, sobre medicina regenerativa. Afinal, o que é medicina regenerativa? Silvana, a medicina regenerativa, ela sempre existiu, só que não tinha esse nome, né? E a medicina de tempo em tempo, ela adequa e coloca uma marca, porque é uma tendência de buscar a regeneração, né? Então, é muito comum isso na dermatologia. A aplicação de laser, a aplicação de ácido hialurônico, o botox. Então, isso se faz de uma forma mais assim, de larga escala e mais conhecida através da estética, né? Só que o que acontece? Com o tempo, desde 2008, nós tivemos o conhecimento da medicina regenerativa através da terapia celular. E aí isso nos chamou muita atenção, porque na ortopedia nós temos muita dificuldade com cartilagem, menisco e ligamentos, onde são as estruturas que têm um baixo poder de cicatrização. E a regeneração sempre era de uma forma em que tinha muita fibrose e pouco tecido original. Então, na cartilagem, nós tínhamos uma fibrocartilagem, uma durabilidade, uma qualidade ruim. Então, isso nos deu um alento de querer buscar um trabalho que tivesse mais durabilidade. Então, todos os tratamentos eles têm um bom resultado, mas o problema era o tempo muito curto. O paciente ficava bom, 5 anos depois começava a doer de novo. E aí teria que fazer outro procedimento ou tratamentos que ficam muito longos e a qualidade do tecido era muito ruim. Então, a terapia regenerativa, ela existe desde sempre, né? Ela vem através do laser, ela vem através das ondas de choque, ela vem através da terapia celular. O próprio exercício físico é uma forma de regeneração tecidual. Só que no nosso caso, como nós precisávamos de um poder muito grande, porque a cartilagem ela não tem vasos e não tem nervos, e alguns pontos do menisco também não tem cicatrização, nós tínhamos que salvar esses meniscos e salvar essa cartilagem. E aí a terapia celular veio com uma força muito grande. Então, desde 2008 que a gente já utiliza essa técnica, né, de estímulo do tecido, de restauração ou até mesmo de melhora da função. Tá, e como é que é na prática essa terapia celular? É com todas as técnicas conjugadas, conforme o caso, ou o que é na prática? O nome em geral chama-se proloterapia. Proloterapia é toda a injeção que se faz de uma substância num tecido. Então são injeções. São injeções. E aí você coloca... O que vai variar é o tipo de substância. Então, vai desde uma glicose diluída até arnica, tem outros tipos. As infiltrações, antigamente falado, elas são injeções, mas não são regenerativas, porque ela só tira a dor e prejudicava a cartilagem. Então, tirava a dor, melhorava muito a função do paciente, mas em nada ajudava na regeneração. Piorava, inclusive, o joelho, porque gastava mais, não preparava aquela cartilagem para suportar essa carga e melhorar a qualidade da cartilagem. Então, estas células, elas vêm, na verdade, ou do sangue, e aí você utiliza as plaquetas, que são as células responsáveis pela reparação, pela cicatrização. Quando você se corta, você não precisa fazer nada, o próprio organismo vai cicatrizar. Né? Faz o coágulo e as plaquetas vão lá e liberam fatores de crescimento celular e chamam todas as células para poder fazer a reparação. E isso vale para todas as idades, Dr. Márcio? Por exemplo, um idoso, ele consegue fazer essa regeneração?
Sim, a única diferença é a qualidade e a velocidade, mas sempre se consegue reparação. A gente fala que o melhor momento de fazer a cura da cartilagem é antes dos 50 anos, onde tem uma qualidade melhor, né? Mas hoje, como a gente está trabalhando muito com um número alto de células, e essas células elas estão vindo de cada vez uma qualidade melhor. Por exemplo, nós começamos com plaquetas do sangue, que é muito fácil de coletar, e por isso que é mais conhecida, porque é muito utilizada, né? A outra forma é a medula, é o sangue da medula. Você faz a anestesia local, retira o sangue do osso do ilíaco, anestesia local, sem problema nenhum, como o pessoal faz da retirada da medula óssea para transplante, da mesma forma. E aí você prepara a célula, e aí você separa as células mesenquimais adultas. E aí você estimula. Então você está colocando as células que são as responsáveis pela obra. As plaquetas, elas são os auxiliares da célula mesenquimal. Ela chamaria as células mesenquimais. E aí agora, muito mais estudado, é da gordura. Então você retira, faz uma mini lipo, 60 ml de gordura, mais ou menos, é o suficiente para te ter um número de células de boa qualidade. Você separa a gordura da célula, que na verdade as células em volta do vaso sanguíneo, chama-se pericito, e essa célula que vai ter esse potencial de estimulação celular. Que fantástico. Isso é feito no hospital, é feito no ambulatório? Como é que funciona? No consultório mesmo? Ele pode ser feito, assim, quando a gente faz cirurgias, aí a gente utiliza o bloco cirúrgico, porque já vai fazer uma cirurgia, digamos, de uma sutura meniscal, de uma cirurgia de cartilagem, e você já coleta e já aplica. Mas, eventualmente, quando o paciente quer fazer um tratamento assim, de alívio de dor, já tem uma artrose, e ele não quer operar, ou não pode operar por algum motivo, quer ganhar tempo, né? Esse também se serve para isso, porque ele melhora a condição, o meio articular, porque ele modula o processo inflamatório, diminui a dor e estimula as células a vir de uma forma melhor. Elas cicatrizam e aí fazem o que a gente chama de homeostasia articular, dá uma equilibrada no joelho. É a mesma coisa quando você tem um paciente que tem muita artrose, ela tem um tempo de dor, depois tem um tempo que se acalma. Esse momento que se acalma é esse momento da homeostasia articular, onde existe uma diminuição do processo inflamatório, e aí o paciente faz o tratamento, reabilita, faz fisioterapia, exercícios, e a dor diminui. Então, esse processo de homeostasia articular, a gente pode conseguir no consultório através das aplicações. E quantas aplicações é preciso fazer? Isso depende de cada caso, né? Por exemplo, quando você faz uma cirurgia, você quer a reparação daquele tecido, você já vai colocar no momento da cirurgia, às vezes tu tem que fazer uma repetição em torno de 2 a 3 aplicações após, com intervalo de um mês, para que ele vai insistentemente estimulando aquela cartilagem a produzir. Produzir novas células, no caso. Isso, novas células. O condrócito é extremamente ruim de resposta, de essa resposta de estímulo. O que a gente está notando com os trabalhos é que o número de aplicações vai fazer a diferença no que a gente quer. Hoje a gente não tem cura das lesões de cartilagem, mas tem vários trabalhos assim isolados mostrando que se você fizer várias aplicações, essa insistência de você estimular. Eu imagino assim, que tem fundamento, porque é a mesma coisa quando você fala da musculação. Se eu fizer uma vez por semana musculação, eu vou ganhar uma massa muscular? Muito pouco, quase nada. Então, se eu fizer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, você modifica o resultado. E eu acredito que é nessa linha que vai acontecer essa modificação daquilo que não tinha como tratar para aquilo que a gente vai ter como controlar. E essa questão bem importante, existe alguma contraindicação? Infecção. Tu não pode ter uma infecção no local. Não pode estar num processo infeccioso, uma gripe. Que daí você vai estimular a infecção. Né? Problemas de sangramento, digamos no caso, tu já está hipercoagulado, né? Você está usando medicamentos que vão
Afinar o sangue, afinar né? o sangue Alguns e pacientes aumentar... fazem cirurgia cardíaca, por exemplo, tomam Exatamente. remédio para afinar o sangue, não pode fazer. E pacientes, e o ideal é que não façam uso de anti-inflamatório, principalmente corticoide, porque a gente quer realmente a atividade inflamatória que desencadeia e começa toda a cascata de cicatrização. Então, por isso que a gente prefere que os pacientes deixem pelo menos 2 semanas de não usar o anti-inflamatório. Certo. E assim, da onde vêm essas doenças das cartilagens, né? O que ocasiona essa doença? A lesão de cartilagem ela vem por vários motivos. Eles têm motivos mecânicos, né? Você pode ter... O esforço repetitivo, um atleta, por exemplo. Isso, o atleta pelo esforço repetitivo, está sempre tendo lesão, microlesão, e o organismo não consegue fazer o turnover de recuperação, porque a gente, todo momento tem lesão e recuperação. A pele, ela morre e regenera. Então, a vida da gente é sempre a gente chama de turnover, essa renovação. Quando você tem um estímulo suprafisiológico, você tem modificação, a lesão. E quando você tem também um estímulo muito baixo, por exemplo, o paciente acamado, ele perde muita massa muscular e o condrócito também, ele não é estimulado, porque a articulação ela foi feita para movimentar. Então, você tem que estimular. Só que se tu estimular demais, é ruim, se tu estimular de menos, também é ruim. Então, a gente chama de homeostasia articular, que é esse equilíbrio, é esse invólucro de proteção. Quando nós falamos isso, eu imagino o joelho, mas não é só joelho, né? Tem todas as outras cartilagens. Quais são os outros? O joelho é mais complexo. O joelho, ele é uma articulação que faz movimento rotacional, sagital, translacional, e ele é mais complexo. Mas todas as articulações sinoviais se cabem a isso. Qualquer articulação cabe a isso, né? Pode pegar ombro... Ombro, joelho, tornozelo, quadril, punho, cotovelo, mão, dedo... Qualquer. Coluna, articulação, as facetas da coluna lombar. Tem muito tratamento relacionado à terapia regenerativa em coluna também. Muito interessante. E criança também pode fazer esse tipo de procedimento? Criança sim, mas ela não tem a necessidade, porque a criança está naquele processo de alto potencial de regeneração, né? Ela tem todo o GH, que é o hormônio do crescimento, né, em atividade. Então, na criança a gente não vê a necessidade. Mesmo quando tem alguma lesão na cartilagem? É um adjuvante, mas não é uma necessidade absoluta, porque você já tem isso. O próprio organismo da criança já te nutre, né? Te dá esse potencial de reparação. E, por exemplo, esses atletas que fizeram uma grande lesão, ele consegue reverter. Consegue. Por exemplo, aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele rompeu ali. Consegue, através dessa técnica, recuperar totalmente o joelho. Ali é diferente, quando você tem um processo traumático de ruptura completa, que você daí é um trauma. Você tem que restabelecer a anatomia cirurgicamente. Então, assim, quando é que a gente utiliza a terapia regenerativa? Ela é um adjuvante, né? Então, as indicações. Ou quando você tem um início de lesão de cartilagem bem no início, que a cartilagem tem camadas. E ela tem 3 camadas até chegar ao osso. Então, quando você tem uma lesão de menos 50%, você tem a capacidade ainda de estimular essa cartilagem e preservar ela. Então, nesse momento, no início, o diagnóstico precoce, como adjuvante das cirurgias, por exemplo, você faz uma cirurgia na cartilagem, você faz uma cirurgia no menisco, você faz uma cirurgia, uma osteotomia, você faz uma prótese, você faz qualquer cirurgia que você queira um estímulo biológico de reparação, de cicatrização. Nos casos onde o paciente, digamos, já tem uma lesão grande, tem vários casos, por exemplo, paciente com 47 anos, 45 anos, que é uma idade, é um jovem, que tem uma artrose já importante, que não quer colocar prótese, porque a prótese impossibilitaria ele de ter uma atividade mais esportiva, entendeu? Porque é uma peça que tu vai gastar em 15 anos, e aí o que fazer nessa faixa etária? 45 anos, artrose generalizada, lesão múltipla, as cirurgias não cabem mais, uma cirurgia em todo o joelho, digamos assim, então são adjuvantes. E nas técnicas que você vai reparar a cartilagem. Então, você faz o reparo da cartilagem, você coloca como se fosse uma membrana
naquela região da cartilagem, e dentro dessa membrana a gente injeta as células para vir uma qualidade de cartilagem melhor. Então, hoje, essas membranas possibilitaram? Elas possibilitaram ganhar 10 anos a mais em qualidade da cartilagem. Então, o que nós tínhamos, as técnicas antigas, era 5 anos, e agora foi para 15 anos, essas técnicas. Que fantástico, que fantástico. E agora também, neste final de semana, vai ser realizado o simpósio aqui em Santa Maria, onde está trazendo outros profissionais que vão falar de outras técnicas também. Fala um pouquinho, então, desse seminário. O simpósio a gente teve assim, a ideia porque, como existem muitas técnicas novas, que a gente está surgindo a todo momento, e algumas não chegou ainda em Santa Maria, então a gente trouxe o pessoal para justamente divulgar essas novas técnicas, né? As principais que não temos aqui ainda é a centralização do menisco, que é uma técnica que você traz o menisco que está extruso, que está jogado para fora, e traz ele para dentro da articulação e prende ele na tíbia. Isso é uma coisa que a gente não utiliza na grande rotina. A outra forma de tratamento é a utilização dos condroguides, que é essa membrana de colágeno, de revestir a cartilagem e utilizar a célula para não fazer prótese. Então, o paciente que tem 50 anos, 60 anos, que quer ser um cara ativo, porque hoje em dia as pessoas elas são ativas até os 80, às vezes jogam tênis, jogam pádel, enfim. Então, você tem que restabelecer a articulação da melhor forma possível, e essa técnica com a membrana possibilita isso. E às vezes tu utiliza a própria membrana para envelopar o menisco, para fazer o menisco ficar com reforço, e coloca a célula dentro do menisco para ele ter um potencial de cicatrização maior. O que acontecia antigamente? O menisco, como era muito ruim de cicatrização, era muito mais fácil tirar o menisco, uma parte do menisco, do que cicatrizar. Imagina eu chegar em Santa Maria, chego aqui com 1 ano, 2 de profissão, opero um menisco e ele não cicatriza. E aí tem que operar de novo, quer dizer, pega muito mal para quem está chegando, que não tem o nome ainda. E esse é um grande E aí tu tem que reoperar o paciente, eles entendem como se fosse um erro. E aí mas tu tem que salvar o menisco. Hoje em dia é uma tendência muito grande você tentar salvar de qualquer maneira o menisco, porque a longo prazo tu vai ter desgaste no teu joelho e vai ter artrose. Não tem como não ter. Se você tirou um pedaço tirou um amortecedor do teu carro e tu anda com o carro há 10 anos, teu carro vai ter problema, óbvio. Então a gente faz esse comparativo com o carro para entender. Muitos pacientes ficam porque eu reoperei 3 vezes, operei 4 vezes, e isso vai causando, principalmente para os idosos, aquele desconforto de que não funciona a cirurgia. Exatamente. Mas isso também é uma coisa que acontece com a gente. A gente fica desconfortável porque isso que me incomodou. Por isso que eu fui buscar essas técnicas. Porque assim, o que me incomodava mais era assim, você faz uma cirurgia do menisco, ok. Fez a cirurgia, o paciente evolui super bem, digamos, tirou um pedaço do menisco. Maravilhosa a cirurgia, tu olha assim, uma propaganda incrível. Tu opera, sai caminhando o paciente, dobra o joelho, 15 dias depois já consegue jogar. Né? Os jogadores profissionais jogam 15 dias depois, já conseguem jogar. Só que no futuro da articulação dele vai ser comprometido. E aí o que acontece? Aí tu vem o paciente de novo, daqui a 10 anos ou 15 anos, faz outra cirurgia, depois, daqui a 10, 15 anos de novo, mais outra cirurgia, daí vai botar prótese. Então é um caminho que só fica remendando. Tu remenda e vai indo. E isso me incomodava. Então, assim, tu poder oferecer para o paciente uma coisa que dure mais tempo, ou até mesmo que a gente cure. Por exemplo, se tu tem uma lesão de cartilagem pequena ou uma lesão meniscal e que tu consegue suturar o menisco e reparar a cartilagem, e ela é focal, você consegue dar uma sobrevida muito grande para esse joelho. E com a tecnologia que tem hoje, com essas técnicas, se você fizer manutenção anual, como se faz com o carro, e é isso que as pessoas não entendem. Se eu operei o joelho e fiz uma reparação nesse joelho, é a mesma coisa que tu consertar um carro. Concorda? Sim, é mecânico. Ok, então é mecânico. Então você fez essa reforma. Aí o cara nunca mais vai na concessionária. Ele não vai mais no mecânico porque e usa 10 anos o carro.
e não quer que aconteça nada Seria no mais carro. ou menos como trocar o óleo. Precisa trocar o óleo. Então, assim, se você fizer uma manutenção, o que você faz na manutenção? Você vai corrigir os desequilíbrios musculares, né? Os desequilíbrios biomecânicos, que é uma causa de artrose, porque as diferenças, se tiver um carro com a diferença de um lado para o outro, vai gastar mais o pneu. Então você faz a geometria e o balanceamento. Então é a avaliação funcional, a dinamometria que a gente utiliza para isso. Então mede força e mede a capacidade que o paciente tem de agachar, de mobilidade, os encurtamentos, tu alonga, fortalece onde está fraco, porque às vezes tu tem diferença de um lado para o outro. Então mas você equilibra a pessoa. Então essa é uma forma de manutenção. A outra forma de manutenção é você realmente dar estímulos para que essa articulação não deteriore rapidamente. Como é que você faz com o carro? Coloca o óleo no motor, o motor dura mais. Como é que a gente faz no joelho? Coloca ácido hialurônico e as terapias celulares. Então, são maneiras de você preservar e manter a articulação íntegra, equilibrada. Muito bom. E atividade física, né? E atividade física. E a atividade física seria assim, como se fosse um cuidado geral do carro. Você limpar ele, você... Que a atividade encher física os também pneus. estimula a renovação celular, né? Muito, muito. É por isso que muitas vezes a pessoa faz musculação e as dores articulares somem. Porque quando você faz musculação, você está gerando uma infinidade de substâncias gratuitas que o organismo produz. Endorfina, né, serotonina, miosina, enfim, uma série de substâncias que são para o próprio organismo regenerativo. Muito bom. E a última pergunta, que não quero calar. Este tratamento, existe convênio? É só particular? É acessível à população? Como é que é essa questão para fazer essa manutenção? O que os convênios já têm, que eles fornecem, é as viscosuplementações, que é o ácido hialurônico. Esse mesmo que as mulheres utilizam na estética. Só que, claro, a composição para articulação é completamente diferente, né? Obviamente. Então ele tem uma propriedade de restabelecer a viscosidade da articulação. Com isso, a proteção da articulação e o equilíbrio da membrana sinovial com o líquido sinovial. Então isso alivia a dor do paciente. Então essa é uma forma que os convênios dispõem. As outras formas ainda não estão no rol dos procedimentos. São coisas que com certeza vai vir, mas ainda não é uma realidade no nosso meio. Muitas pessoas têm problemas, né, nas articulações e cada vez mais jovens, né, doutor Márcio? Assim, a gente teve até um momento que falavam do caso do Soares, né? O que o Soares ia fazer? O Soares ia tratar em Barcelona com o Cugat, que é o Instituto Cugat, é um médico que começou essas técnicas. Ele que fez o primeiro estudo de uso de plaquetas e a utilização nos traumas esportivos, nas lesões articulares, enfim. Hoje é uma rotina no exterior você tratar com terapia biológica. Por quê? Porque você coloca o máximo potencial de recuperação para o paciente, você não corre o risco de dar errado. Ou você diminui muito a chance de dar errado. Que isso é importante também. Imagine, quando você tem uma chance de 20% do menisco não suturar, quem quer ter 20% de complicações? Ninguém. Então, se você utiliza, você aumenta esse potencial de sucesso, né, e você tem uma chance maior de ter um resultado favorável. Sim, não precisa ir para a Espanha para fazer esse tipo de tratamento. E outra coisa que a gente vai falar no congresso é sobre o caso que o Lula fez agora há pouco, que ele tem uma artrose do quadril. E a bursite. E ele procurou fazer uma radiofrequência, que é você utilizar uma agulha com ultrassom e você guia essa agulha para próxima ao nervo. E esse equipamento, ele diz a quanto de distância está do nervo. E naquela distância ideal, você ou coloca crio, que é frio, ou calor, e aí tu desliga o nervo. O nervo ele fica por um tempo sem funcionar. Consequentemente, fica sem dor. Então, para aqueles pacientes, principalmente os pacientes idosos, que têm muita dor e não tem outro jeito de tratar, essa forma de tratamento da radiofrequência é bem interessante para tirar a dor, porque você faz como se fosse uma neurectomia, né? Como se fosse desliga o nervo. Tá, mas isso é provisório. Sensitivo, não, mas é só nervo sensitivo, não é nervo motor.
Ele tu não vai fazer neuromotor, porque daí tu não caminha. Sim, mas no caso da bursite. Tu tem os nervos sensitivos que você pode fazer. E aí você coloca... No caso da bursite, a gente não usa radiofrequência. Aí é outra coisa. Mas eu digo assim, digamos uma artrose do ombro. O paciente tem uma artrose, um desgaste completo do ombro, tem 92 anos, não tem condições cirúrgicas. Qual é a solução? Tirar a dor. E aí tu tem que tirar a dor desligando esses nervos que causam a dor. Então essa é uma técnica que veio para salvar, digamos, é uma técnica de salvação daquilo que a gente não tinha muita solução para fazer naqueles pacientes mais graves que não suportam a cirurgia, né? Muito bem, então, maravilhosas contribuições. Muito obrigada por trazer esse tipo de conteúdo e mostrar que Santa Maria está, né, entre os grandes centros, trazendo tecnologia e inovação para esses pacientes com problema nas cartilagens. Muito obrigada, Dr. Márcio. Eu que agradeço, Silvana, agradeço aos ouvintes e espero ter esclarecido algumas dúvidas. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.